podcast JB Entrevista. Um bate-papo sobre o mundo corporativo e lideranças empresariais com Andréa Repsol. Boa noite, eu sou a Andréa Repsol, presidente do LEAD Rio de Janeiro, e estamos aqui hoje para mais um JB Entrevista. Hoje eu vou conversar com a Úrsula Corona. A Úrsula é atriz, empresária, empreendedora, e ela preside o Instituto Fome de Tudo. O Instituto começou como uma experiência dos integrantes em cada setor de agregar um legado no mundo. Eles queriam potencializar pessoas e negócios, juntar essas duas em prol, né? Quer dizer, juntar as pessoas que querem fazer negócios para criar alguma coisa nova e inovadora. O DNA desse estudo Fome de Tudo é empreendedorismo junto com a tecnologia. O propósito é aplicar empreendedorismo, educação e economia circular. Fazer essa junção para que as coisas funcionem de uma forma melhor. Eles não acreditam nem em relatórios, eles acreditam sim em projetos de ação e entrega. Vamos conversar um pouco mais, então, sobre isso. Eu queria um pouco ouvir a sua história, a sua trajetória de atriz, a empresária, até chegar ao Instituto. Me conta um pouco, Úrsula. Engraçado que, primeiro, boa noite. As histórias se cruzam. O social sempre fez parte da minha educação com meus pais. Eles me provocaram. Quando eu era criança, eu acho que todo mundo que tem criança ou foi criança vai, talvez, se identificar. Eu era egoísta, mas não era uma egoísta... Eu não queria dar meus brinquedos que eu não usava mais, as roupas que eu não usava mais. E aí um dia meus pais me colocaram, eu lembro que era época de Natal, novembro, dezembro, colocaram no carro e falaram assim, olha, a escolha vai ser sua, mas eu quero te mostrar uma outra realidade. E eu lembro que a gente foi perto da rodoviária ali do Novo Rio, e embaixo da ponte tinham famílias que moravam ali embaixo. Eu lembro do buraco que eu fui, eu lembro do cheiro. Eu lembro que me chamou a atenção daquela pessoa não ter um banheiro. Então, a partir dali... é onde eu tenho um start de onde começou o sonho de querer ver o básico para as pessoas. E a gente lutar pela escassez e desperdício não pode ser um direito. Eu acho que aquilo ali é o mínimo. A gente não pede para nascer. E você ainda tem essas condições, no mínimo a violência aumenta, no mínimo todas as outras coisas também vêm como efeito dominó. Então... ao mesmo tempo que isso acontecia, e ali eu fiz a minha primeira campanha no prédio, na escola que eu estudava, no prédio que eu morava. Tenho amigas de infância, Camila Leão, que ela lembra, fala assim, Úrsula, eu lembro da gente batendo nas portas. Então, assim, até hoje essas pessoas também fazem projeto social, que isso veio da educação. E paralelo aos 8 anos eu comecei na Globo. Eu era contratada, com salário, carteira assinada. E então eu comecei a jogar Monopólio, que na verdade é o banco imobiliário daqui, na vida. Eu lia classificados com a minha mãe e via onde que eu ia investir meu dinheiro. Eu comprava linha telefônica, alugava, quando isso ainda era dinheiro. Então, interessante isso. Era o banco imobiliário na vida e ao mesmo tempo deixei de ser egoísta. Comecei a pensar nisso e cresci fazendo vários projetos. Sendo madrinha da Mica, que cuida de crianças com câncer, do Estrelas Esportes, que é futebol que a gente faz na Rocinha, somos campeões do mundo na Alemanha. O Brasil, imagina, o país do futebol nunca tinha participado do Discovery Football. E ali a gente percebeu que também apoia a escola em Jaguaripe, com uma amiga minha da Bahia, uma escola rural, uma educação totalmente gratuita, onde tem a cultura como fomento ali para a gente acabar, principalmente com a falta de cultura, com o trabalho escravo infantil na região. Sempre foram muitos projetos, mas desde que eu comecei a trabalhar, ser ativista da ONU, da WFP, eu comecei a pensar em como a gente ter uma visão diferente com a economia circular, porque o que falta aqui são ferramentas. Eu não acredito que a gente precise alimentar a fome, porque a fome virou um negócio. Se a gente for pensar que se acaba a fome, acabam várias instituições e várias pessoas que vivem disso, a gente tem que entender, será que realmente tem interesse de acabar com a fome? Será que realmente tem interesse de acabar com essa realidade? Você pegou esse gancho e transformou o combate à fome num negócio, é isso? Sim, exatamente. Eu não peço nunca doação para a empresa, o que eu peço é parceria, a gente cria projetos juntos. Como trazer a tecnologia, como a gente tem um portal de transparência que a gente não abre mão, onde está tudo relatório, quanto que recebe, quanto que paga, o que custa, o que provoca. E que benefícios a empresa que consegue investir nesse tipo de parceria, ela passa também a ter, não é isso? Exatamente. É uma via de duas mãos que beneficia tanto quem está precisando quanto a própria empresa. Exatamente. A gente vive num mundo capitalista. Como é que eu vou falar de assistencialismo se a gente não vive um socialismo? Então, assim, a empresa tem custos, tem funcionários,
tem tanta coisa que para ela se sustentar precisa. Então, se a gente não propor um modelo de negócio, nunca vai ser prioridade. Ou vai ser uma ação única de doação. E isso a gente não muda. Então, nosso foco é potencializar pessoas, criar negócios, porque depois que essa pessoa está formada, ou que a gente detecta ali uma potência profissional inclusiva, a gente tem que colocar essa pessoa no mercado de trabalho, a gente tem que dar para ela um salário. A partir do momento que ela ganha um salário, ela começa a pagar imposto, ela começa a consumir, ela vira um cidadão normal dentro de um sistema que é o nosso. E como é que vocês estão fazendo isso? Quais são as ações? Vocês têm produtos, você me comentou que tinham produtos. Conta um pouco desse braço que vocês descobriram e que está podendo potencializar não só talentos, né, como criar uma inclusão de várias pessoas e gerar até retorno. Sim. Né? Eu gosto muito da tecnologia, porque no dia a dia eu vou contra os meus desafios. Eu não sou uma pessoa tecnológica e eu aprendo muito nesse mundo. E analisando a nossa realidade, que a gente tem criptomoeda, a gente tem rastreamento de tudo. A gente tem, hoje em dia, eu não preciso chamar um táxi. Eu ponho um aplicativo, tem um Uber, tem um 99, tem qualquer coisa. Então, quer dizer, a tecnologia está na nossa mão o tempo todo. O falar é o de menos. Cada vez eu falo menos ao telefone e uso mais para a minha necessidade diária. Desde leitura, consumo de qualquer informação, à praticidade. Então, a tecnologia é algo que a gente trouxe para a nossa realidade. E um dos produtos que a gente tem é o aplicativo do Fome de Tudo, que a gente conecta supermercados e produtores alimentares com instituições cadastradas, onde a gente consegue ter o rastreio disso tudo, porque não é só linkar o lado A e o lado B. Porque no meio disso, linkando o lado A e o lado B, você pode ter até tráfico de drogas. Você pode ter tudo se você não tiver o controle. Como já foi pego aí várias empresas que lidam com esse tipo de transporte. Mas né? que tipo de rastreamento vocês fazem? A gente faz geração de dados, a gente entra na saúde da empresa, onde a gente consegue dar para ela, olha, você vê que você está tendo muito desperdício de determinado produto, principalmente na segunda-feira, a gente consegue dar para ela uma gestão lucrativa. Então, é muito engraçado essa transformação, porque o empresariado, ele acha que ele vai ajudar. Depois ele percebe que ele está sendo mais ajudado do que ele está ajudando, porque ele tem diminuição de custos. E ele começa a ter lucro do que era desperdício. Então, só na prática, para a pessoa entender. Por exemplo, a gente tem um case muito interessante de sucesso em Pernambuco, que é a quintandaria. No início, eles não entendiam. Quintandaria é um supermercado? É como se fosse um hortifruti, é uma rede grande, a maior que tem. Em Pernambuco, eles têm também em Alagoas, que a gente está agora começando também em Alagoas essa operação. E eles não entendiam direito. No primeiro mês que a gente foi entregar o relatório, que são páginas de relatório, assim, ele falou, nossa, mas eu não sabia que eu tinha tanto desperdício de banana. Eu falei, você produz banana? Que eles produzem vários produtos. Eles também têm uma outra rede, que é o Verdão, que é um atacadista para mais de 200 mercados, que a gente também está entrando com eles. E quando ele viu o desperdício da banana, ele falou, não, mas eu compro a banana. Então, quer dizer, ele viu que ele estava comprando a mais e isso não faz ele deixar de doar. Porque o desperdício, infelizmente, é algo que acontece quando você trabalha com vendas. Você não sabe se aquilo ali não é tão orgânico que você não sabe se a pessoa vai realmente, se aquela pessoa que comprou na segunda-feira vai voltar para comprar segunda-feira. Então, o desperdício, uma vez falaram assim, mas você está ajudando a ele não desperdiçar, ele vai deixar de dar. Não. A gente resolve um problema e cria outra solução. A gente já está começando a criar um produto da nossa linha do Fome de Tudo. Então, ao mesmo tempo que vocês estão monitorando, vocês estão estimulando que ele doe esse produto para não ter desperdício. A gente estimula ele a doação do que ele vai desperdiçar e a gente estimula a venda lucrativa também. Por exemplo, eu tenho naquele dia 100 quilos de carne que se eu não vender naquela semana, eu vou ter um prejuízo. A gente já faz, junto que a gente tem um time de analistas, a gente já faz disso através de todo o rastreamento de consumo, quanto que é a probabilidade de venda, e aí a gente coloca um preço mais barato, geralmente a mercadoria é vendida a 30%, então ele deixa de ter um desperdício de 100, ainda tem um lucro de 30%, e a gente no restante, se a gente determinada data não vendeu, a gente faz a doação, mas não uma doação de um produto estragado, por exemplo, a gente faz um match, é como se fosse, vulgarmente falando, desculpa, é como se fosse o Tinder da fome, no bom sentido, porque você tem 70, por exemplo, aí vendi 30, ainda tenho 70, então vou conectar com uma hamburgueria, que pode comprar
e vai ter saída daquele produto com mais velocidade do que o consumo, e você não dá risco para ninguém. E você está dando uma vantagem que é um preço muito mais competitivo que o preço do mercado. E ele tem o lucro dele. E como é que o Fome de Tudo ganha com isso? A gente ganha 30% da doação. Por exemplo, da doação não, da venda. Se ele vende a 30%, desses 30% a gente tem de 30%, por exemplo, custa 10, vou vender a 3. Desses R$3, a gente tem direito a 30%. Então, 90 centavos é nosso. Para o Instituto poder se manter. É um recurso mínimo porque a gente tem uma equipe. E é uma equipe que a gente contrata. Então, a gente tem custo mesmo, físico, custo financeiro, não só da plataforma, humano. Então, a gente precisa ter uma remuneração mínima. Nosso negócio é de escala. E vocês, ao mesmo tempo, também estão providenciando doações para entidades, instituições que são conectadas com vocês, são cadastradas. Sim, e o que é mais interessante, por exemplo, nesse mesmo case da quitandaria, eles tinham um lixo sanitário por dia. Pelo menos em cada loja tinha uma retirada de lixo sanitário. Lá custa, na média, R$500. Se você calcula por 30, são R$15 mil. Se você calcula por 15 lojas, a gente está dando, só pela questão da doação, que não é tendo venda lucrativa, ele está tendo uma economia de mais de R$200 mil. Fora o sentimento de que ele estava jogando no lixo um produto que poderia ter sido utilizado e matado a fome de várias pessoas. Exatamente, né? Mas o empresariado nem sempre tem essa sensibilidade. Talvez ele não tenha acesso à ferramenta, né, que ele possa utilizar isso. Mas aí vem, no lugar do discurso ser o nosso foco, que é esse, o nosso foco é ajudar as pessoas, a gente fala a linguagem do empresariado, que são os números. Porque é uma realidade, é uma matemática exata. E aí, quando ele entende o impacto, aí que toca no coração, porque ele percebe que ele está tendo economia, ele está fazendo um empreendedorismo social, ele está aplicando sustentabilidade, que todo mundo fala de sustentabilidade, mas ninguém aplica. Vira um cargo da empresa que não faz nada a não ser relatório. E assim, quando eu falo que eu não acredito no relatório, eu acredito no relatório para a gente ter uma ideia do que é a realidade. Mas eu não acredito que com o relatório a gente muda, porque a realidade a gente já sabe. Então, se a gente aplica uma mudança, a gente aplica uma provocação de uma nova visão de negócio, de economia, aí eu acho que a gente está no caminho certo. Você está ajudando a empresa a melhorar a imagem dela, você está potencializando uma marca e mostrando ao mercado que essa empresa tem uma responsabilidade social, está focada no meio ambiente, além disso está com uma gestão, né, importante para fazer um pouco de repartição e não ter perda, né? Você tem que fazer a economia exatamente circular em todos os meios, porque você melhora a economia como um todo, vai melhorar para ela e vai melhorar para a comunidade. É ação, é exatamente isso. Você foi exatamente no ponto. Sua visão foi perfeita, porque é um mapa que funciona dessa forma. E o que é mais interessante também, a gente não tem assessoria de imprensa. Mas o que já saiu de matéria, eles mesmos nunca tinham estado em matérias fora do Brasil. A gente saiu na Forbes no Brasil, em Portugal. Portugal e África. A gente saiu... já foram 3 matérias de televisão na Globo, de 5 minutos. Nunca eles tinham estado nesse lugar. E acaba que... Eu acho que isso é um olhar do mundo pós-pandemia. A gente está querendo escolher empresas que façam alguma coisa. Isso começou atrás, mas eu acho que a pandemia evidenciou muito, né? Quer dizer, ela criou esse nova nomenclatura que é o ESG, né? Que é exatamente isso que as empresas hoje estão extremamente preocupadas em estarem focadas dentro disso, todas as compliances, né? Todos os regulamentos das empresas precisam disso, porque o consumidor final e o consumidor do futuro, principalmente, ele vai escolher. Ele vai escolher uma empresa que está adequada, que respeita o meio ambiente, que tem uma boa governança, que tem um trabalho de responsabilidade social, né, que tenha diversidade dentro da empresa. Eu acho que isso é muito interessante. E vocês, então, estão crescendo com esses projetos, vocês fizeram um plano piloto e hoje estão já divulgando e colocando em outras unidades, principalmente dessa área de rede de supermercados, não é isso? Sim, supermercados e produtores alimentares. Então, a nossa ideia é justamente atender o Brasil todo. Já estamos preparados para isso, abertos também. Eu acredito que cada empresa
a gente tem que fazer alguns moldes, até pela identidade e propósito de cada uma, a gente desenha o trabalho personalizado. E tô mesmo feliz, mas principalmente pela qualidade humana que a gente está tendo internamente, porque eu acho que esse é o primeiro ponto da gente conseguir chegar na nossa meta. Se tem uma pessoa que não está alinhada, eu acho que o caminho pode vir a ser desviado. E isso não, a gente tem muito cuidado internamente, sabe? Porque sozinho ninguém faz nada, não adiantava só a gente sonhar e ter uma proposta. Não, todo mundo tem o mesmo objetivo. Isso é muito empolgante, porque todo dia é um desafio. Ainda mais que todo mundo tem uma vida plural, né? E todo mundo tem uma dedicação para o seu trabalho e também fazem parte. Mas Sim. Você tem uma equipe dedicada full time, Totalmente, né? totalmente. E como é que surgem novos projetos? Por exemplo, você me comentou sobre um projeto de produtos. Quais são os produtos que vocês têm? Por exemplo, tem o próximo produto... Eu estou falando dos produtos desse ano, André. A gente tem um produto que a gente vai lançar com a Cabris, que é um dos maiores produtores de vinho em Portugal. Eles já estão no Brasil. Eles me procuraram para fazer uma... A gente ia fazer, na verdade, uma ação juntos. E comecei a pensar como a gente pode alinhar, porque vinho de luxo e falar de fome, aquilo ali me deixou um pouco intrigada de falar como é que eu posso associar a minha imagem. Aí vem o lado de atriz, né? Esse trabalho estava muito ligado a isso. E aí, conversando com o Vitor Castanheira, que é que é o administrador-geral da empresa, junto com o Pedro, que é um dos acionistas, a gente já chegou num ponto que é genial, de criar um produto, Fome de Tudo, Cabris Fome de Tudo, que é um vinho superior deles, que é o produto maior de luxo, com uma aceitação do vinho. Aí vem o lado bom da gastronomia, um alfocheiro com Touriga Nacional, que para mim é um blend perfeito. É um casamento perfeito das uvas, mas a gente levando isso para alta gastronomia. Mas como a gente põe em economia circular? Cada garrafa vai ter um QR Code, onde o consumidor, o amante do vinho, vai poder ver quanto que a Cabris depositou no Fome de Tudo, com nota fiscal, com as notas de transferência, o que a gente fez com aquele dinheiro, com também notas, com todos os orçamentos e por que a gente escolheu a empresa X e não a Y. E também as prefeituras. Falo isso porque nesse projeto específico, nessa fase, a primeira fase, que é o superior, a gente vai construir poços de água. Aí une tudo, porque gastronomia, agricultura e vinho de luxo, tudo isso faz parte, vem da terra. Quer dizer, essa produção vai ser conjunta, quer dizer, o retorno do lucro vai vir uma parte para vocês fazerem um investimento. A gente vai construir poços de água. Em Inajá e Manari, que são os 2 sertões de Pernambuco, onde a prefeitura já assinou conosco um acordo. A gente convidou a DNA, que é uma instituição também local, que já tem um trabalho incrível, que eu confio, vão ser nossos parceiros lá, junto com o Sérgio, com todo mundo, com Queiroga. E a gente vai construir poços de água e as pessoas beneficiadas também vão estar no nosso portal, onde qualquer pessoa que duvide pode ir lá, acionar e falar, quero falar com a Maria de Inajá. Está lá a rede social dela. Pode ver qual foi o impacto que o poço fez na vida dela. E vocês têm, então, ferramentas de controle, acompanhamento. E qual é o teu sonho e perspectivas de crescimento para o próximo período? Como é que é isso? É muita coisa. E você está solidificando e pavimentando bem, né, esses projetos iniciais para justamente poder estar numa dimensão nacional, não é isso? A gente está assim, a gente pensa no passo a passo. Todo dia é um passo. E aí, claro que a gente tem onde a gente quer chegar, a nossa meta, nossos desafios, nosso objetivo. Mas, assim, nesses 2 projetos, eu quero vender as 20 mil garrafas para os melhores restaurantes do mundo e os apreciadores. A gente levou esse vinho para a Essência do Vinho, que é a maior feira de vinhos que tem na Europa e em Portugal. E junto com os maiores jurados de vinho. Tinha jurado de vários países, de Portugal, do Brasil, Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos. E fizemos uma prova cega e a nota foi altíssima. Então isso é bom porque a gente tem um bom produto, que a gente pode dar valor a ele e que a gente sabe, porque muita gente quer ajudar, mas eu mesma, eu sou uma pessoa que não dou dinheiro. Então assim, eu não dou dinheiro para uma instituição.
E é por isso que eu não peço dinheiro. Você faz, então, com que eles se engajem em algum projeto, em algum trabalho, para que haja essa troca. Compra um produto que você conceito. goste. Por exemplo, vinho. Uma pessoa que tem condições e é um apreciador, paga o vinho. E essa pessoa pode ajudar. Então, olha, experimenta esse vinho. E aí, se a pessoa quiser ajudar, ela vai ver ali onde vai estar o dinheiro dela, o que foi, quem recebeu. Porque todo o discurso que eu vejo das instituições é sempre bonito. É sempre um discurso que te faz brilhar os olhos. Mas a entrega, eu nunca vejo prestação de contas. Posso ver ali que tem uma auditoria e tal, mas eu não vi exatamente. Eu não sei para onde esse dinheiro foi. Hoje eu acho que as empresas estão muito auditadas e tem muita compliance, né? Então esses processos são acompanhados e a transparência, ela faz parte, né? Quer dizer, hoje você tem muitas ferramentas de acompanhamento, né? Do mesma forma que a garrafa de vinho que for vendida, ela vai ter que estar numa série para poder ver se esse retorno, né, veio exatamente para o Fome de Tudo. A gente vai ter os dois, a gente vai ter tanto a auditoria quanto, se a pessoa mesmo quiser tirar suas dúvidas, está lá. Ela pode ver, é acessível. E vocês usam algum lei de incentivo, algum projeto de incentivo para as ações que vocês estão fazendo no Brasil? Nunca usamos, e agora a gente está formatando um dos nossos projetos, que a gente vai fazer para o ano que vem, já porque foi um pedido da empresa, da gente ter a lei. Então, a gente está nessa ação, a gente está fazendo específica. A gente se adapta, a gente tem um time tão bom que a gente consegue. Quando a gente tem a capacidade, que eu digo assim, quando a gente vê saúde em seguir com a parceria, a gente tem essas ferramentas para poder se adaptar. E como é que uma pessoa que queira ajudar no projeto pode fazer? Como é que ela consegue ter acesso, ter informações? Como é que ela pode... Eu quero participar, eu tenho um produto que talvez possa se adequar dentro dessa ideia de fazer uma parceria, né, de desenvolvimento do produto e doar uma parte desse resultado que esse produto vai ter. Então, são vários caminhos. Ou pode procurar a gente na nossa rede social, ou no nosso Instagram, Movimento Fome de Tudo, ou no nosso site, pode ser pelo contato@fomedetudo.com, ou pode ser ursula@fomedetudo.com, é o meu direto, ou procurar, quem sabe, o lead, não quero dar trabalho para eles, vou adorar. Eu acho que o caminho a gente é aberto a diálogo, a gente formatar um produto que faça sentido para a empresa e para a gente. Eu acho que o ponto de partida tem que ter vontade. Porque... Tem que acreditar, né? Ter paixão, como você tem pelo projeto, né? Então, acho que isso é muito importante. E acreditar, e vocês dão todas as ferramentas para justamente ver que o projeto é sério, né? E que ele pode ser mensurável e tudo. Né? E acho que é possível. O interessante é existe a fome, né? No Brasil é uma estimativa de 33 milhões de pessoas, só que esse número é muito maior. 33 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Só que o desperdício, 1/3 de todo alimento produzido é desperdiçado. A gente não precisa produzir mais alimentos. O que a gente precisa é só zerar o desperdício e ainda sobra alimentos. E conseguir montar uma redistribuição, né? E também, talvez, modificar algum tipo de legislação, porque ainda existe uma dificuldade, né, também, algumas vezes, na própria doação. Né? A gente faz o advocacy também, sim. Junto conosco também está o Fernando Quintino, que é um grande advogado do terceiro setor, além do setor, de outros setores. E ele é um provocador incrível de mudança. Assim. Então, a gente tem um time interessante, muito interessante e interessado. E o nosso foco, o Fome de Tudo vem, não é só acabar com a fome, porque a fome, na verdade, é o nosso combustível. Um carro sem gasolina não anda. Então, a comida é nosso combustível, né? Para a gente poder estudar, pensar, não ter dor de cabeça, não passar mal, se curar, né? Os próprios índios falam que a cura vem do alimento, vem do que a gente consome. O céu que você come já é... Exatamente. Né? Então, e a gente tem vários outros problemas. A gente tem a fome, mas a gente tem a obesidade equilibrada, assim, altíssima no Brasil. Então, quer dizer, mostra que a gente come mal, mostra que a gente aproveita o alimento mal. Então, quando a gente fala do Fome de Tudo, é fome de muita coisa. A gente está começando pelo alimento, nosso foco desse primeiro ano é a alimentação, mas a gente está vindo com outras estruturas na área da saúde, mais para frente,
na área educacional, mas que não são projetos para agora, mas são projetos que estão no nosso planejamento. No planejamento de vocês, você falou muito de perpetuar, né, esse projeto. Você tem um projeto... Já começou há quanto tempo o Fome de Tudo? O Fome, da idealização à concretização, aos dias de hoje, eu posso dizer que 2016, 6 anos. Ainda é novo, né? Mas o Fome de Tudo é jovem. A gente pode dizer que tem 1 ano de vida, 1 ano e meio. E esse planejamento de vocês é dar Eu quero morrer e o Fome de Tudo continuar, assim. Por isso que a gente usa o portal da transparência, a tecnologia. Eu não quero gastar... Aliás, nós não queremos gastar a vida dedicando com mudanças e depois a gente não está aqui e as coisas também não se perpetuam. Né? Então, a ideia é que seja um sistema paralelo, qualquer pessoa tenha acesso, que as coisas andem por si só. Esse é o objetivo. E qual é a sua dica hoje para os jovens empresários, as pessoas que estão começando aí nas suas carreiras profissionais? Que dica você dá para eles estarem com foco, né? Porque todo mundo tem essa preocupação. Quais são os caminhos que você hoje identifica como interessantes? Para mim, olha, eu não sei se eu sou a melhor pessoa, porque eu aprendo todo dia. Eu estou sempre com pessoas muito melhores do que é onde eu consigo absorver conhecimento, aprender, trocar. Eu não tenho medo de errar. Eu acho que a pior coisa é a gente não ter a escolha. Entre escolher errado e não escolher, a pior coisa é você não ter a atitude. Mas eu acho que se cercar de pessoas muito melhores do que você. Não acreditar no sucesso, porque o sucesso vai e vem. Eu acho que o objetivo é o trabalho árduo mesmo, é suado. E eu tenho muito espelho de pessoas com histórias de vida que superaram todos os desafios. Assim, essas biografias, para mim, são inspiradoras. Se for para eu falar alguma dica, vai mais ou menos por aí, mas eu não sou dona da verdade. Estou realmente aprendendo todo dia. Mas o momento é exatamente de troca, né? A gente tem esse momento de troca e eu acho que é sempre bom, eu acho que o que você falou é muito positivo, né? Você junte-se aos bons e bons exemplos, né? E boas pessoas em volta e profissionais, né? Que servem muito para ensinar. A gente aprende todo dia, eternamente, né? Eu acho que todo dia tem um aprendizado novo, por mais positivo ou negativo que seja algum fato que ocorre, tem sempre algum legado para a sua vida, não é isso? Exatamente. Eu queria, então, te agradecer muito, Úrsula Corona, atriz, empresária, presidente do Instituto Fome de Tudo. Foi ótima a nossa conversa e estamos aí abertos para que as pessoas façam perguntas, encaminhem perguntas através das tuas redes que você já colocou aqui. A minha é Úrsula Corona. Mas, gente, eu quero só falar uma coisa que eu já falei ali, mas eu acho importante, como é um meio tão masculino, é tão bom ter uma mulher forte como a Andréia, que sabe dominar o mundo empresarial e que tem uma sensibilidade assim bem cirúrgica. É muito bom. E que tenham mais mulheres aqui, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.